Em todas as fases da vida, nós sentimos alguns medos. Hoje a gente vai falar sobre gerontofobia, que é o medo do envelhecer, ou a rejeição à velhice e tudo o que ela representa. Nessa fase, o sofrimento em dar trabalho para a família, o medo da solidão, o medo de perder a independência, a autonomia, ganham força e começam a fazer parte dos pensamentos de uma pessoa mais experiente. Por isso, hoje, o Santa Receita vai mostrar os cuidados que nós devemos poder ter em casa para evitar acidentes com as pessoas que a gente ama e torná-los cada vez mais independentes. Para a gente conversar sobre o assunto, a gente recebe aqui na nossa casa a geriatra doutora Liz Ampierre. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Abby. Eu achei muito legal esse tema e eu fiquei pensando... porque é uma coisa que quando a gente vai ficando cada vez mais maduro, eu brinco até com as minhas amigas, meus amigos, eu falo assim, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando medroso. E eu acho que isso é algo que acontece com todo mundo. Isso é verdade, doutora? Parece que sim, pelo que a gente vê, é uma mudança de fase, uma mudança de hábitos na vida, uma mudança no próprio corpo, na forma como a sociedade nos enxerga, conforme o envelhecimento vai acontecendo. Então, sim, todo mundo para pensar sobre isso em algum momento e aí os medos vêm. E os medos vêm. A gente acha que a princípio fica com aquela coisa do medo. Antes eu tinha coragem de fazer tal coisa, agora eu não tenho mais, porque talvez penso nos meus filhos, na minha família, na minha idade, enfim. Mas no fundo, eu acho que a gente tem esse sentimento mesmo de não querer se tornar incapaz em algum momento. E às vezes esse medo acaba assombrando demais a nossa vida. Existe algum momento da nossa vida que isso começa a ficar mais latente, doutora? Sim. Um dos grandes marcos do envelhecimento e do início dos medos é a aposentadoria. É uma fase que todo mundo para pensar um pouco antes, um tempo antes da aposentadoria chegar e algumas vezes só depois que ela chega, não parou para refletir antes. E aí tudo aquilo que você não pensou, mas que é realidade, a falta de um salário, às vezes que era maior, a falta de uma ocupação, às vezes a pessoa para de se sentir útil na sociedade quando ela vê que o valor dela só está no trabalho que ela executa, que não é verdade, né? Então, a aposentadoria marca, geralmente, uma fase de medos. E também quando a pessoa chega aos 60 anos, né? Que a gente começa a chamar de idoso. Às vezes a pessoa não se sente um idoso, muitos, a maioria chega aos 60 muito bem fisicamente, mentalmente, e aí fala, nossa, mas como assim eu sou idoso? Preciso me preocupar com isso. Quando a gente fala, e é interessante você falar de idoso, porque geralmente a gente coloca aqui às vezes essa palavra e eu gosto de tirá-la às vezes do vocabulário, porque eu acho que às vezes o idoso parece que tem um peso tão grande pra gente que parece que você sendo idoso, você deixou de fazer algo ou você passou para um nível que você tem que tomar mais cuidado. Não que isso não seja verdade, né? Mas é bem isso, né? A gente tá mais maduro, mais experiente. Hoje a expectativa de vida é muito maior, né? Sim. Eu acho que a gente consegue ter uma consciência melhor dos nossos atos, enfim. Mas nós também sabemos, né, doutora, que nós temos uma sociedade que, infelizmente, não é todo mundo que tem essa coisa da dignidade, de poder ter um bom médico, de poder ter uma boa educação, uma boa saúde. E isso acaba prejudicando a gente de alguma forma mesmo. Quando a gente fala de gerontofobia, o que a gente está falando? A gente está falando de duas coisas. O medo da própria pessoa em relação ao envelhecimento e também ao preconceito, aquele pavor das pessoas idosas. As duas coisas acontecem na sociedade e elas estão muito correlacionadas. Como a gente não pensa muito sobre o envelhecimento e a gente não quer encarar muitas vezes o nosso próprio envelhecimento, a gente bloqueia isso, não para pensar, não planeja, não quer se cuidar, não quer falar sobre isso ou ir a médicos para falar sobre isso, mas isso vai chegar uma hora ou outra e a gente vai ter que lidar pior, né? Como a gente não planejou, não pensou, vai lidar pior. E reflete, esse mesmo medo, ele se reflete na sociedade, uma sociedade que muitas vezes não pensa nos idosos, sendo que hoje, com uma expectativa de vida aí acima dos 80 anos, aqueles que já estão com 60 vão viver ainda muitos e muitos anos. Então, eles precisam ser incluídos na nossa sociedade e ser pensados neles também, né?
Com certeza. Quando a gente fala até de um geriatra, as pessoas ficam meio receosas, né, doutora? Geralmente, com qual idade a gente pode procurar um geriatra e como isso acontece na realidade? Geralmente, o geriatra, ele está preparado para atender pessoas acima de 45, 50 anos. Eu sempre falo assim, se você não tem doença nenhuma, se você faz o seu acompanhamento médico e não tem doença, vá aos 60 anos, pelo menos, para poder planejar os próximos passos. Já se você já acumula várias doenças, vários medicamentos na sua vida antes dos 60, então já é hora de você ir também no geriatra. A verdade, muitas vezes, é que quando a pessoa já está indo a diversos profissionais, várias especialidades, aquele monte de receita, tudo acumulado, ele fala, nossa, agora eu não sei mais o que fazer. Aí vai no geriatra. Não vai antes, gente, vai aos poucos. Quando que esse medo a gente tem que perceber se ele não está tomando conta demais da nossa vida, doutora? Como que a gente consegue identificar isso? Quando a gente não consegue planejar. Então, a gente deixa de viver a nossa vida e planejar os próximos passos, o que vai acontecer no próximo ano, como vai ficar agora a minha vida familiar, os meus afazeres, o meu lazer, a minha vida financeira, porque a pessoa está tão bloqueada para pensar nesse assunto que ela simplesmente ignora. E aí os problemas vão vir decorrentes disso, né? E o que é planejar, doutora? Como que a gente pode planejar? Pensando na casa que a gente vive, pensando nas pessoas que estão em torno de nós, da nossa própria família, o que a gente pode fazer? A gente precisa planejar exatamente o que são os principais medos dos idosos, né? Então a gente fala sobre o medo de ficar incapaz, medo de ficar dependente de outras pessoas. Então, para isso, a gente precisa controlar as nossas doenças físicas, fazer o acompanhamento médico regular e fazer atividade física, para ser pessoas que são independentes e capazes de andar sozinhos, fazer as suas coisas sozinhos por mais tempo. Além disso, a gente tem que ter um planejamento familiar. Por exemplo, quando eu ficar mais velho, se eu precisar de ajuda, será que eu vou para onde? Será que eu vou ficar na minha casa mesmo? Será que eu vou para a casa de algum familiar? Será que eu vou para algum outro lugar, uma instituição, né? Então, pensar sobre isso e talvez não conversar com a família, mas às vezes até com o seu próprio médico, pode te ajudar quando essas coisas começarem a se apresentar. Tem também o planejamento financeiro. A gente sabe que a terceira idade, ela é uma fase muito mais custosa do que as primeiras fases da vida. São muitos medicamentos, muitos tratamentos, o plano de saúde, que encarece muito, ou mesmo os medicamentos que precisa comprar. Então, como vai ser o planejamento financeiro nessa fase? Eu vou ficar sozinho? Vai ser só minha aposentadoria? Alguém vai me ajudar? Então, essas são as sensações de desamparo, de solidão. Eu vou participar de alguma comunidade, eu vou participar de algum grupo, eu vou fazer algum trabalho voluntário. Como que eu vou me inserir na comunidade para me tornar útil, né? Então, exatamente esses principais medos que são comuns de todas as pessoas, a maioria das pessoas no envelhecimento, é que a gente precisa se colocar de frente para eles e trabalhar, né? Com certeza. A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho da casa, como a gente organiza, mas eu também queria que você falasse um pouco dessa parte sociável, né? Porque quando a gente fala dos medos, se a gente encontra pessoas que estão na mesma idade, pensando da mesma forma, de repente a gente pode ter aliados aí, né? Eu já cheguei a fazer uma vez uma gravação de um lugar que era uma vila, onde cada um tinha a sua casinha, mas eles moravam tipo numa comunidade, para que eles pudessem se ajudar. Eu quero ter minha autonomia, quero ter minha casa, não quero depender de ninguém, mas também quero me sentir segura, né? E eu acho que isso é uma das formas que a gente pode fazer para viver com uma melhor qualidade de vida, com pessoas que entendem o processo que a gente está passando, né? E isso é importante por quê? Porque você está vivendo em sociedade, porque muita gente se fecha, né, doutora? Exatamente. Acho que essas comunidades, como você mesmo falou, esses espaços que têm a sua individualidade, o idoso, a pessoa tá dentro da sua própria casa, mas ela tem um convívio, né? Acredito que isso vai crescer muito nos próximos anos, porque tem muitas pessoas envelhecendo sozinhas, mas independente de estar sozinho ou não, o papel dos amigos, da sociedade, da comunidade, do seu pequeno grupo ao qual você se sente
próximo, ao qual você sente que pertence. Pode ser através da religião, pode ser através dos seus amigos, que eram amigos de trabalho, pode ser através do seu grupo de voluntariado ou daquele grupo ao qual você faz parte, de música ou de lazer, enfim. Estar com essa sensação de pertencer a um lugar te mantém com mais vontade de viver, te mantém com mais vontade de buscar saúde, de sair de casa, fazer atividades e tá relacionado com uma qualidade de vida até o fim da vida, ter essas relações. Quando a gente tem na nossa casa as pessoas que a gente ama e começa a entender que existe uma necessidade da gente melhorar esse local, o que a gente deve ficar atento? A gente tem algumas coisas aqui, né, que eu acho que podem ajudar. Por exemplo, os remédios, enfim, horários, piso, a gente sempre fala muito em tapete, né? O que a gente deve fazer? Como organizar a nossa casa para receber ou para melhorar a casa de alguém que a gente ama, por exemplo, para que não tenha acidentes, para que não tenha esse tipo de problema? É muito importante pensar na casa mesmo, porque os principais locais que acontecem os acidentes em que os idosos caem, podem quebrar um fêmur, podem ter alguma debilidade, são dentro de casa, porque é o local onde eles mais se sentem seguros. E claro, realmente eles estão mais habituados, mas é exatamente ali que moram os perigos. Então, quando a gente fala de tapete, o tapete, ele é um grande fator de risco para queda. Então, reavaliar em conjunto não é sair tirando as coisas da casa do idoso, é conversar, porque ali é o espaço dele, mas conversar sobre os riscos. É muito recomendado que se tire os tapetes de casa, ou pelo menos que cole, assim não é o ideal, mas pelo menos que cole alguma superfície para reduzir essa dobradura do tapete. No banheiro, já ao contrário, a gente tem os pisos antiderrapantes, como tem aqui. Também tem umas fitas antiderrapantes que você cola mesmo no piso, ela não sai e ela é áspera. Então, reduz o risco de queda. Então, você não precisa tirar, por exemplo, mas eu tenho que trocar todos os pisos. Não, você pode colocar esse adesivo, por exemplo. Deixa esse adesivo, ele é transparente, super fácil, pode lavar, não tem problema nenhum para a higiene do banheiro e ele realmente reduz o risco de queda. Quando a pessoa já tem um pouco mais de dificuldade para andar, a gente sempre precisa incluir as barras, porque elas realmente ajudam a evitar as quedas. Então, dentro do box, próximo do vaso, nos corredores mais importantes, onde tem degrau, sempre tem que ter uma barra associada, né? E quando a gente fala, por exemplo, de chinelo, como tem aqui, né? É muito importante tentar evitar as pantufas o máximo possível. É muito comum. A pantufa é confortável, aquece, mas ela escorrega demais, é um dos principais causadores de queda também. Então, sempre tentar que seja um chinelo, um calçado com solado de borracha. Boa. Tá? E em relação a remédios, porque a gente tem aquela coisa, mas eu tinha um monte e esqueci de tomar, não lembro se eu já tomei, se eu não tomei, que pode acontecer, né? O que a gente deve fazer? Qual seria essa dica? A dica que eu dou para remédio, ela é assim. Muitos idosos, eles são totalmente independentes para tomar seus medicamentos. Eles sabem toda a sua receita, sabem exatamente aonde está, qual pegar e não erram. Mas, às vezes, alguns começam a confundir. Então, eu recomendo que o familiar dê uma supervisionada de vez em quando para saber se o idoso está conseguindo lidar bem com os medicamentos. Porque antes dele esquecer totalmente, ele vai começar a confundir. Aquela caixa de 30 dias agora tá dando para 1 mês e meio, tá dando para 2 meses, então tem alguma coisa errada. Então, de vez em quando, veja a receita, dá uma supervisionada nos medicamentos para saber como tá. E quando perceber que isso está acontecendo, algumas estratégias são válidas, como a caixinha organizadora de medicamentos, né? Ela ajuda bastante porque, em vez de precisar ficar pegando um monte de caixa e tomando vários medicamentos de horários alternados, horários diversos, a gente pode, junto com o médico, colocar manhã, tarde, noite, dividir por dias da semana. Só recomendo que não faça, por exemplo, uma caixa para muito tempo. Porque pode passar em consulta, pode ajustar medicamento, pode perder a validade do medicamento, a gente pode precisar
vê, tá tendo um efeito colateral. Ai, a pressão tá caindo, a pressão tá subindo. Ai, agora, esse monte de remédio aqui, qual que é qual? Qual que é? Né? Então, dependendo da capacidade do idoso de abrir aquele alumínio, a gente até corta e deixa dentro do alumínio. Agora, se for mais difícil, a gente vai fazendo assim, uma semana e vai acompanhando. É cuidado, né, doutora? Eu falo que se todos nós pudermos ter a sorte de envelhecer, né? Isso vai ser incrível. Com qualidade de vida, melhor ainda. Mas na nossa casa, se a gente tem a nossa família, se tem alguém que zela por nós, que cuida de nós, é importante que a gente tenha essa atenção. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do equilíbrio, para que a gente também não sufoque, né, demais as pessoas, porque às vezes a gente incapacita o que tem muita capacidade ainda, né? Isso é muito importante, Abi, porque um dos grandes medos do envelhecimento é a perda da autonomia, que é a nossa capacidade de tomar as nossas próprias decisões para a nossa vida. Então, muitas vezes a família, até com o objetivo de cuidar mesmo, como uma demonstração de preocupação, de carinho, quer tomar as decisões pelo idoso. Mas não é porque é idoso que não consegue mais tomar as decisões. Na verdade, essa fase da vida é a fase em que ele mais se conhece, já passou por tanta coisa sendo ele, então ele já sabe muito bem o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele vai fazer ou não. Então, em vez de impor, pergunte, né? O que você acha disso, o que você quer fazer agora, como a gente pode resolver isso, né? Então, lembrar disso, respeitar a autonomia do idoso. Com certeza. Doutora, seja sempre muito bem-vinda à nossa casa, viu? Muito obrigada. Volte mais vezes. Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet, @LizZampier, tá aparecendo para você aí na tela. Lembrando sempre que com muito respeito e com muita educação, a gente deve muito às pessoas que nos ensinaram a ser quem somos hoje, né? Então que a gente tenha essa consciência sempre com muito amor e muito respeito, viu?